A cardiologia é uma das especialidades médicas que mais evoluiu e segue em constante evolução, em termos de tecnologia, pesquisa e conhecimento, ocupando um lugar de destaque na medicina. O crescimento das doenças cardiovasculares, que se mantém como a principal causa de mortalidade no mundo, exige um constante aprimoramento dos profissionais da área. Com a inovação em terapias clínicas e intervencionistas, e atualmente com a utilização frequente e crescente da inteligência artificial, novos desafios e oportunidades surgem para os cardiologistas, desde a prevenção até o manejo de condições complexas como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e arritmias. Hoje, no Red Talk, falaremos sobre formação médica em cardiologia. E para isto, eu recebo meus amigos cardiologistas, Dr. Gustavo Fernandes e Dr. Euder Moura Gomes, para uma conversa que certamente será de alto nível e de grande ajuda aos estudantes de medicina e médicos que pensam em se especializar nessa área. Meus amigos, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Euder. Gostaria que vocês começassem se apresentando, por favor. Boa noite. Gostaria de agradecer inicialmente pelo convite. Né, o prazer é todo meu. Que bom que deu tudo certo. Deu tudo certo e está dando. Então, eu sou o Gustavo Fernandes, eu sou cardiologista. Terminei a minha formação inicial da graduação em medicina na UFPB em 2011. Depois eu parei um tempo... João Pessoa mesmo? João Pessoa, UFPB. Depois eu parei um tempo, fui para o Exército, tive um período aí de, digamos, um pé de meia, que a gente pode conversar também um pouco sobre isso depois. Bacana. Depois eu fui para São Paulo, fiz residência de clínica médica lá no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, para depois seguir para o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que é o maior, rivalizando com o INCOR, com o melhor centro de cardiologia do Brasil. Do Brasil. Né? Aí depois, por conta de questões tanto pessoais, principalmente, acabei voltando para cá. Talvez eu quisesse ficar um pouco mais de tempo por lá. Também a gente pode conversar sobre isso mais para frente. Muito bom. E voltei para iniciar toda a minha carreira por aqui. Né? As coisas foram acontecendo. E aí, agora, atualmente, eu estou lá no Hospital Metropolitano da Paraíba, como coordenador da cardiologia. Sou professor também do curso de medicina da graduação e do internato e da residência médica de clínica médica do Unip. E agora estou coordenando também a residência de clínica do Unip. E aí, outras coisas também, mas por enquanto é mais ou menos isso. Essa é a apresentação. Vamos conversar mais a respeito. Euder, por favor, pode se apresentar. Meu nome é Euder Gomes. Para resumir a história, eu digo que sou paraibano, mas na realidade eu nasci em Maceió. Eu falo para simplificar, porque eu já rodei tanto que há quem pergunte, inclusive, se meu pai foi militar. Porque eu nasci em Maceió e aí cresci no Piauí. Nesse meio tempo, eu descobri que o Piauí era muito quente. Piauí Teresina? Teresina. Piauí Teresina. Eu conheço lá. Eu vou frequentemente, tenho parentes lá. Que é quente, né? Minha estima, muito quente. Mas é bem legal a cidade. Mas de todo modo, assim, o destino me levou para Cajazeiras, que foi onde eu fiz o meu curso de medicina. Me formei, passei ainda um tempo em Campina Grande, fazendo internato. Você vai me dizer que você também foi meu aluno? Como não? E aí, passei um tempo em Campina Grande, fazendo internato. Vim para João Pessoa fazer aquele velho pé de meia, como o Gustavo comentou. Sim. Então, segui para São Paulo. Por lá, passei na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 2 anos. Depois, mais 4 anos no Dante Pazanese. 2 anos na cardiologia clínica, mais 2 anos na ecocardiografia adulto, né? Eu falo isso porque tem muita gente que imagina que fazer eco é uma coisa só, né? E hoje, cada vez mais, as especialidades tendem a se subdividir. Então, fiz ecocardiografia adulto, fiquei lá mais um ano e pouquinho e retornei. E agora estou aqui. Então, trabalho no Hospital Metropolitano, em alguns outros hospitais na cidade, fazendo consultório. Bacana. Eu realmente não me lembrava, eu quero pedir desculpa a você, eu não me lembrava que você tinha sido meu aluno. São muitas pessoas, as meninas que estão assistindo aqui, não estão aparecendo na câmera, já fizeram até aqueles stickers, né? Você passou, seu CRM passou por mim. Existe, eu vou até mandar para vocês, para vocês verem como é. Pessoal, vamos começar a nossa conversa aqui e a gente vai conseguir discorrer sobre esses outros detalhes que ficaram aí no meio do que vocês falaram. Quais os pilares, na opinião de Gustavo, na opinião de Euder, para uma boa formação como cardiologista? Provavelmente, muita gente não sabe o que vai ser ainda no curso. Tem pessoas que já sabem, como Patrícia, que está aqui, mas eu, pelo menos, passei por um longo período até eu definir por cirurgia. Então, na opinião de vocês e também na experiência, quais os pilares, a gente vai começar em sentido horário, para a formação, a boa formação como cardiologista, em relação a serviço, em relação à residência médica, etc. Gustavo.
Eu costumo dizer para os meus alunos que é o seguinte: para ser um bom cardiologista, você precisa ser um bom clínico. Para ser um bom clínico, você precisa ser um bom médico. E para ser um bom médico, você precisa ser uma boa pessoa. Via de regra é isso. Então imagine o seguinte cenário, né? Que você só sabe de cardiologia. E aí, de repente, uma patologia que está logo do lado da cardiologia, você não consegue decifrar. Por isso que, durante a sua formação, você tem que ter atenção a tudo. Você precisa atentar para a pediatria. Você precisa atentar para as coisas da ginecologia obstetrícia. Você não pode só focar nisso. Então, você precisa ter uma formação adequada desde o começo. E depois, com o passar do tempo, você vai, logicamente, nichando e podendo seguir em frente na sua formação médica. Quando você fez, havia tanta faculdade de medicina como agora há? Não, quando eu me formei, na verdade entrei em 2005, né? Então já existia Ciências Médicas e a FAMENE. Estava na sua segunda turma. Isso. Eu fui professor das Ciências Médicas no começo já. Isso. Então foi mais ou menos da medicina lá. Isso. Então só havia em João Pessoa mais duas. Isso, em João Pessoa mais duas, tinha o UFCG e tinha, acho que só. Então em João Pessoa o UFPB e essas duas privadas, e em Campina Grande o UFCG. Não havia no Sertão, nenhuma. Acredito que na época não, ainda não. E na sua opinião, o que aconteceu em relação à formação, não digo em relação aos alunos, há alguns alunos que buscam ao máximo, a exaustão, treinamento, e alguns não conseguem, né? Você acha que isso tem ocorrido com falha hoje em dia? É porque, na verdade, imagine o seguinte cenário, né? A gente tinha antes poucas vagas, e poucas vagas para muitos alunos que se dedicavam bastante. Então, só os melhores realmente passavam. Hoje, o sarrafo baixou bastante. Então, hoje em dia, tem muitas vagas. São mais de 1.000 vagas, salvo engano, né? Se a gente pode relembrar sobre isso, são muitas vagas. Então, os bons ainda continuam entrando. E excelentes alunos entram também nas faculdades privadas. Sim. E eu sou professor de uma faculdade privada, eu sou egresso de uma faculdade pública. Então, eu vejo lá, realmente, excelentes alunos formados por mim. Só que eu consigo perceber que eu estou lá no Unip desde 2018 e eu vi que as primeiras turmas eram todos os alunos, quase que todos, muito bons. Muito bons. E agora ainda tenho excelentes alunos, excelentes mesmo, que eu sei que serão excelentes médicos, mas eu consigo perceber que já não são mais a maioria. Isso. Então isso é preocupante. Há falhas em relação ao que o sistema coloca para os alunos praticarem, para ter acesso a pacientes, ter acesso a casos clínicos, ter acesso a um melhor ensino? Eu só posso falar assim pela faculdade em que eu ensino, né? E eu percebo realmente um esforço muito grande da coordenação como um todo e dos professores para fazer a coisa diferente, para fazer a coisa da melhor maneira possível, que foi o que a maioria dos professores que estão lá foram meus professores, foram meus contemporâneos também na época da faculdade. Sim. E tiveram acesso a uma medicina de qualidade. E a gente tenta passar isso para os nossos alunos também. Então a gente tenta fazer o melhor possível. Só que olha só a situação. Existia uma semana lá de resgate do conhecimento. Então, que foi um período lá, uma semana que a gente poderia fazer aulas extras à noite para que a gente pudesse realmente ofertar coisas que talvez tivessem ficado meio obscuras durante a primeira parte do período. Foi um pedido dos alunos. Poucos alunos compareceram. Interessante. Então, assim, isso é uma situação que a gente precisa realmente ficar pensativo sobre isso, né? Então, a gente tenta, mas, na verdade, talvez a qualidade dos alunos, infelizmente, não está acompanhando a evolução das vagas. Então, são muitas vagas, mas que esses alunos que estão chegando, repito, tenho excelentes alunos, excelentes. E depois a gente pode conversar um pouco mais também sobre aquela situação que você me encontrou lá até no Instagram, né? Uhum, que a gente discute alguns casos e tudo mais. E o pessoal participa bastante, com boas participações. Mas que não é, repito, a grande maioria dos casos. Eventos como esse aí que você citou acabam, na verdade, selecionando. A gente começa a ver pessoas que de certa forma, têm um empenho maior no que elas querem aprender, elas vão buscar. Chega a ser cansativo para elas, porque às vezes elas não conseguem. Mas nem todos chegam, né? Às vezes o aluno é isso aí que você está falando mesmo. Eu hoje tenho ex-alunos que são da minha especialidade e melhores do que eu. E eu fiquei muito feliz com isso. Até um ex-aluno me ligou essa semana, ele vai publicar um livro e me convidou para um capítulo. Bacana, fico muito feliz que você chegou a esse ponto, né? Você cresceu. E é genuína esse meu sentimento é genuíno em relação a uma pessoa que eu vi começar. Foi na época nas Ciências Médicas, aqui que eu dei aula, e hoje ele está bem grande e faz procedimentos bem mais complexos que hoje eu não faço. Eu procurei um outro caminho em relação à vascular. Eu concordo com isso que você falou. Helder,
Quais os pilares para uma boa formação como cardiologista, com relação a serviço e residência, etc. Sua vez. Olha, eu concordo muito com o que o Gustavo falou, mas vou falar de uma ótica diferente. Eu vou falar da ótica de quem esteve do lado aluno da expansão das escolas médicas. Então, eu me formei na primeira turma de Medicina de Cajazeiras, que o Franklin deu aula, inclusive. Então, eu posso, assim, garantir que a gente vê que a expansão das escolas médicas, elas transcendem a necessidade de médico. Existe um interesse a mais. Existe um interesse a mais, diversos, né? Sim. Então, abrir uma faculdade que eu estudei, então havia uma série de deficiências antes da primeira turma chegar, mas eventualmente quem está em cima sempre pensa assim, primeiro abre, depois a gente vê. Você certamente passou por dificuldades que hoje não existem mais nessa magnitude, né? Mas primeira turma realmente... Eu confesso que eu não sei exatamente como está. Certamente a cada dia melhora, né? E quem está lá na ponta, na coordenação, tem a melhor das intenções absolutamente. Eu nunca vi outra intenção que não fosse a melhor em quem estava lá na ponta. Eu falo mesmo de quem está lá em cima, né? De quem faz essa expansão desordenada, sem planejamento. Então, para você ter ideia, a gente, quando começou, o laboratório de anatomia não tinha absolutamente nada além do prédio. Nada além do prédio. Então, eu participei da formação vendo as coisas chegarem depois de eu passar do período que eu necessitava daquela infraestrutura. Então, quando eu estava... Tudo era mato mesmo, né? Mesmo. Literalmente. Mesmo mato. Literalmente. A gente viu o mato ser cortado para que o prédio crescesse, onde um dia haveria uma sala de aula que eu não iria estudar. Porque eu já tinha passado daquele momento. Mas se por um lado a gente vê isso acontecer, de a escola abrir sem a infraestrutura, pelo menos em parte isso me ajudou a perceber de que de algum modo eu teria que ganhar. Então eu passei toda a faculdade de modo subliminar, imaginando que quem estava em uma escola tradicional tinha um ensino melhor que o meu. Então eu tentei compensar isso no livro, né? Tentei compensar isso no livro. Que bom que deu certo, porque quando chegou na hora da residência, quando eu fui para São Paulo, eu tive uma grata surpresa, né? Que tudo o que eu estava fazendo ali, em todos aqueles anos, imaginando que a minha educação estava aquém de tudo que era feito no Sudeste, na realidade não estava tão aquém assim. Teve muito esforço pessoal aí. Certamente, mas faltou prática. Ainda falta. Faltou prática. Faltou muita prática. Coisa que eu vejo que, quando se soma infraestrutura, campo de prática e esforço pessoal, formam-se médicos imbatíveis. Eu sei porque eu vi vários internos, eu vi a educação médica da Santa Casa de São Paulo. O interno que ali se interessa, ele tem um potencial enorme. Porque não basta ter o paciente. Tem que ter o paciente, tem que ter o preceptor que diga o que ele tem. Isso. Eu costumo falar Não é? preceptores que inspiram. Não sei se aconteceu com vocês. Hoje eu sou um mix de alguns cirurgiões, professores que passaram na minha vida. Eu quero ser como esse cara. E eu peguei um pouco dele, da forma dele falar, da forma dele resolver os problemas. Eu não sei se vocês se inspiraram dessa forma, né? A gente busca pessoas, pô, eu quero ser mais ou menos como esse cara aí. Eu fico imaginando, Helder, a sua cabeça. Pô, eu estou aqui num lugar que não tem nada, né? Tudo é mato. Mas eu vou ter que sair daqui. Como é que vai ser a minha formação? Existe essa preocupação, né? Da gente de, pô, como é que eu vou atender? E você fica tenso. Certamente. Lá, para ser bem honesto, o que a gente tinha de prática mesmo era alguma coisa em cardiologia, alguma coisa em endocrinologia. Mas várias outras especialidades eu cheguei no internato muito próximo do zero, como hemato. Então, preocupa muito alguém Se que... serve de consolo, aqui também eu fiz o FPB e cheguei zero em hemato. Exato. Então, esse tipo de situação você se depara, né? Em cirurgia, aquele interno que imagina que a prática cirúrgica é auxiliar cirurgião, ele se ilude. Ele está enganado. Ele se ilude. Porque ele termina a faculdade fazendo um ponto subcutâneo ali, que o paciente fica maravilhado, não é porque é um ponto invisível, mas o cara não sabe o que é mais comum de câncer de laringe. Sim. Então, isso preocupa. Dado todo esse contexto, eu acho que a gente tentou compensar
Então, quando chegou na hora da residência, eu acredito que eu consegui tirar todo esse atraso, porque essa bagagem teórica que, eventualmente, quem está no Sudeste se queixa de falta de tempo pelo excesso de prática, eu já cheguei com ela. Interessante. Eu já cheguei com ela. E aí eu consegui suprir a minha prática. Eu imagino que tudo o que me faltou, eu consegui colocar no lugar durante a residência. Existe um momento muito alentador para a gente, eu falo por mim, quando eu passei na residência de cirurgia, caramba, não vou mais estudar SUS, não vou mais ter que estudar pediatria e tal. E eu concordo com o que o Gustavo falou, tem, mas não tanto quanto em outrora, né? Não me interessa ver otite em criança, essas coisas. Mas alguma coisa em relação ao abdômen agudo, criança. Então, reduz e foca naquilo que você quer, né? Que eu acredito que é o que o Helder falou aí. Quando você chega na residência e você, putz, eu estou preparado em teoria, agora vamos à prática, né? E vai dar certo. E acaba dando, né? Há espaço, Gustavo, para cardiologista clínico atualmente, ou a sub é uma necessidade no contexto atual? Então, eu vou te falar como gestor, né? Então, eu coordeno a cardiologia lá do Metropolitano e eu sinto a necessidade de profissionais qualificados. Imagina só a situação. Onde você vai num pronto-socorro por aí, você tem um clínico, você tem um GO, às vezes, você tem um pediatra, você tem um cirurgião e você tem um cardiologista. Então, você tem espaço numa emergência para um cardiologista. Ao mesmo tempo, você tem UTI geral, você tem UTI cirúrgica, você tem UTI cardio. Então, você ainda tem mais espaço para cardiologista. E todos os hospitais privados grandes, no Brasil como um todo, e aqui em João Pessoa não é diferente disso, tem esse espaço. Aí você tem as enfermarias. E lá no Metropolitano, por exemplo, eu tenho 70 leitos de enfermaria cardio. Seja de pré-op, seja de pós-op. Eu tenho escalas de urgência. Esse cardio é cardio clínica ou cardio tudo, porque quem conduz, endo, etc. Isso, é cardio clínica, digamos, porque quem conduz o pré e o pós é o cardio. Da cirurgia cardíaca é o cardiologista clínico. Então, falando como um gestor, e ainda mais que esse hospital, um hospital público gigante, que metade dele é da cardiologia, acaba que realmente deu um espaço para todo mundo. E o mercado é cíclico. Sim. Então, assim, hoje eu preciso de cardiologista. Só que, você olhando no site CRM, o que mais tem de especialidades, se você for ver, praticamente é cardiologista. A gente eu estava dando uma olhada na demografia médica, e a gente vê que das 10 especialidades registradas com RQE no CRM, entre as 10 tem clínica médica em primeiro lugar, e no top 10 tem cardiologia, que é uma sub da clínica médica. Então, por mais cardiologistas que tenhamos aqui na cidade ainda há espaço para mais. Porque as patologias cardiovasculares, cerebrovasculares, como todos, são as que mais matam. Né? Então, a gente tem espaço e muito ainda. Quando você me pergunta sobre o cardiologista clínico versus o subespecialista, aí a gente... Isso, etc, perfeito. Né? Então, é a visão de antigamente que a gente tinha do clínico geral. Aquele médico que você pode confiar a saúde da sua família para aquele médico cuidar. Isso, infelizmente, está totalmente compartimentalizado a medicina hoje em dia. Sim. A ortopedia tem a ortopedia da mão, do dedo da mão direita. E quando você vai querer um ortopedista para poder olhar como um todo, você muitas vezes não tem. Vai para isso aqui que é ombro, vai para isso aqui que é joelho. Perfeito, né? Então, segmentou muito a medicina e falta um cardiologista clínico, que seja um bom clínico, que seja um bom médico, para poder conduzir os casos como um todo. Boa parte dos meus pacientes acabam sendo, sinceramente, pacientes clínicos. Que eles fazem em mim um hub de segurança, que eles podem confiar a informação de que, fulano fez isso, e aí? Então, eu tive uma formação de clínica como a de Helder, imagino eu, porque eu tive uma boa solidez do conhecimento teórico na UFPB, só que como o UFPB você conhece, a questão prática é um pouco mais difícil, porque eu acho que não ainda tem fica urgência. A desejar, fica, porque assim, tem muitos pacientes, mas pacientes ambulatoriais. Né? E um hospital, eu acho que assim, ele ser suprido por pacientes da emergência, pacientes que chegam descompensados e você consegue compensá-lo e depois conseguir investigar a sua patologia e mandar ele para casa mais ou menos resolvido, isso é essencial, que foi o que a gente teve em São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia fazer um acesso venoso central, não sabia fazer toracocentese, não sabia fazer gasometria. E eu percebi que lá, numa residência como aquela, ia ser vergonhoso para mim, onde eu estava, que chegasse junho e não soubesse. Então, quando perguntou, quem pode fazer isso aqui? Eu disse, eu. Mas eu não sei fazer, você me ensina? E tudo o R2. O R2 ensinava para o R1.
E foi assim com tudo. No primeiro mês eu já tinha feito muitos procedimentos, porque o Santa Marcelina é conhecido como HC da Zona Leste. Como Santa Casa também é um volume gigantesco. Gustavo, isso é tão interessante que quando eu cheguei na Santa Casa, eu fiquei mega surpreso. Porque tórax-centese é procedimento de interno. E aqui os internos acabam não fazendo, né? Então, eu quis fazer tudo ao máximo. E depois, quando eu peguei muito acesso central, agora eu vou fazer uma variedade de acessos para que eu possa realmente estar ensinando depois. Até que teve um evento de um R2 meu, que eu tentei fazer um acesso venoso central, já era junho, julho, eu já estava com certa mão de fazer o procedimento. E aí eu tentei fazer, na hora do almoço não consegui. Chamei o R2. Eu disse, Marcel, eu não estou conseguindo. E aí, ele não demorou 10 segundos para passar o acesso. E eu olhei assim e fiz, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer como ele fez. Nunca vou conseguir fazer. O R2 meu chegou, um R1 pediu ajuda, e eu estava lá, passando o acesso em 10 segundos da mesma forma que ele fez. O acesso em si, né? Não o acesso completo, mas para pegar, puncionar a veia. Isso. Então, assim, é uma coisa que a gente vai galgando ao longo da carreira, que a gente vai ganhando mais experiência, ganhando mais corpo e andando em prol do conhecimento como um todo. Você acha que é necessário a sub? Eu acho que é importante. Isso. Diferencia. É meio que preparar para o mercado e eu acho que também tem uma satisfação pessoal nisso, não acha? Talvez. Abre o leque. Eu acabei não fazendo a sub por conta de questões pessoais, como eu te falei. Meu filho estava para nascer e aí minha esposa tinha passado num concurso lá em São Paulo. E a gente ficou naquela, ela teria que largar o concurso dela aqui para poder ir para São Paulo e a gente não voltaria provavelmente. Abriu um leque de oportunidade com o Metropolitano abrindo e eu disse, é agora a hora de eu voltar. Voltei. Não é fácil voltar, não é fácil ir. Isso, nada é fácil. Mas eu fico imaginando hoje a minha rotina como professor, como coordenador de residência, como coordenador de serviço, passando visita na enfermaria como um todo, e eu penso, se eu estivesse fazendo eco, eu seria concorrente de mim mesmo. Então, talvez um eco abriria minha mente para as patologias, a fisiopatologia como um todo, iria ser um... Canibalizar, você quer dizer. É isso. Iria ser um concorrente para mim mesmo. Né? Então, assim, como a minha vida se conduziu, eu acho que foi perfeito do jeito que seguiu. Mas, logicamente, que eu me sinto como um camisa 10, digamos assim, ou um camisa 8, um meio de campo. Sim. Que eu não faço gol nunca. Mas eu tenho um monte de atacante para poder tocar a bola. Se eu preciso de uma imagem bem feita, eu posso mandar o paciente pro... Essa visão, eu acho que é elevada da pessoa, sabe? Quando a gente enxerga que não dá para trabalhar sozinho. Eu já peguei muitos casos na vascular que chegam no limite aqui, você vai procurar essa pessoa. Perfeito. Eu falo para as meninas que estão assistindo aqui ao vivo, networking é extremamente importante, que quando você não resolve, cara, você vai ter alguém que resolva da melhor forma, vai te dar uma atenção especial. Então, essa forma que você falou aí, acredito que é uma elevação da nossa pessoa, a gente compreender que não consegue fazer tudo, né? E vai precisar dos outros. Perfeito. Helder, você acha que... Você também é ecocardiografista, né? Isso, exato. Você acha que... Na minha opinião, eu já vou dizer que sim, que o eco tem que fazer parte do exame primário do cardiologista? Explicando. Paciente que chega no consultório ou chega no atendimento de cardio, ele faz um eletro, certo? Exato. 100%, correto? Uhum. E ele vai para você. No meu entendimento, o paciente chega para mim na vascular, eu já tenho um ultrassom aqui do lado e já faço. Isso já entra na consulta. Todos? Não. Às vezes o paciente chega com um problema linfático, uma dor na perna que não necessita de ultrassom, eu não vou superindicar, não faço isso, apesar de saber que pessoas fazem. Então, na sua opinião, e depois o Gustavo vai falar isso, você acha que o eco teria ou tem que fazer parte do exame primário já na avaliação inicial do cardio? Você acha que isso ajudaria mais ainda? Concordo, mas depende do cenário. Vou dar um exemplo. No cenário de emergência, na indisponibilidade de um ecocardiografista, eu acho que deveria incluir na formação de um cardiologista, aliás, não só deveria, como já faz parte. Já faz. No Dante mesmo, já é rotina mesmo, os residentes terem uma certa mão de escopiar, né? De ver ali o coração, de ver as principais janelas ecocardiográficas. Mas atenção, né? Esse exame ele é direcionado para identificar uma disfunção ventricular direita, uma disfunção ventricular esquerda, algo que ajude na condução do caso daquele momento, na emergência.
Alguma coisa em músculo papilar, alguma coisa que dê para ver ali na urgência. Eu não sei se músculo papilar, porque já é uma coisa mais específica, mas, por exemplo, alguém chega desaturando dor torácica, disfunção de ventrículo direito, tem que acender a luz vermelha para embolia pulmonar. Para TEP. Então, esse tipo de exame, sim, tem que incluir. Agora, diagnósticos mais específicos de insuficiência cardíaca, volumetria. Então, valvopatias, são todos diagnósticos mais delicados que vai muito além do livro. Então, para mim, eu achava que fosse simples, porque eu estudava bastante, então durante o R1 você tem até aquele questionamento pessoal de tentar superar o mais rápido possível o seu R2 e você toma umas na cabeça. Toma. Não é bem assim. Não é bem assim, porque quando você vai estudando mais, você vê que vai além. Assim, existe uma coisa chamada hora de voo. A mão, né? A famosa mão. Exato. Que a gente vai pegando. Para esses diagnósticos mais delicados, concordo. Só a mão. Interessante sua visão. Eu falo isso sempre para meus alunos. Por exemplo, quem fizer vascular tem que ter consigo pelo menos um ultrassom portátil. Eu tenho um que conecta via wireless com celular. Então, eu dou o diagnóstico de TVP na casa do idoso. Tem idoso que não pode sair de casa. E isso já é outra coisa. A gente já vê que a população está vivendo mais. Expectativa de vida pelo último censo, média foi de 83 anos, mulher vivendo mais, homem vivendo um pouco menos, mas por aí. Mas eu já atendi paciente em casa com 108 anos. Como é que a família vai mobilizar? Se pega na pessoa, ela vai quebrar, vai fraturar os ossos frágeis. Então, eu, na minha opinião, em relação ao vascular, cara, tem que dar um diagnóstico de TVP, que no que você está dizendo aí, seria mais ou menos o POCUS. Eu não sei se... É exatamente isso. POCUS. Tem que saber fazer um POCUS. Você concorda, Gustavo? Tem que, pelo menos, manejar ali o ultrassom e isso como uma satisfação pessoal e como um preparo para alguma bronca que possa aparecer no plantão. Perfeito. Você acha isso também? Eu acho, sim. Tanto é que nos Estados Unidos, a formação de cardiologia lá são 3 anos. 3 anos de clínica médica, 3 anos de cardiologia. Aqui são quantos? São 2. 2 anos de clínica e 2 anos de cardio. Isso. Já entra direto? Você entra para cardio e faz 2 de clínica ou faz clínica e faz prova? São provas separadas. São provas separadas. E se terminar com os 2 de clínica, você é clínico? Você tem a residência... tem a residência de medicina interna. Tá. Né? Então você tem um conhecimento a mais, mas infelizmente totalmente não valorizado pela sociedade. Mas você como tem o título, é isso que eu estou perguntando. Você consegue o título, seja uma residência reconhecida pelo MEC, seja com a prova de título de especialista. Então, quando você tem a residência reconhecida pelo MEC, você tem o título também. Você pode, inclusive, colocar lá para ter o RQE. Por exemplo, eu tenho um RQE de clínica médica, entendi. porque eu fiz residência de clínica, e eu tenho um RQE de cardiologia, porque eu fiz uma residência, e ainda por cima fiz a prova de título de especialista em cardiologia também. Cardio são 2 anos, então? São 2 anos. Então, se você quisesse seguir o caminho que Helder seguiu, seriam mais 2. Isso. 6. Perfeito. Que é a média mesmo. Geralmente é isso. Cirurgia hoje está em 3. Quando eu fiz eram 2 e eu saía como cirurgião. Eu tive essa sorte. Eu peguei uma das últimas turmas, que são 2 anos de cirurgia, 2 anos vascular. Peguei a transição ali da endo. Hoje são 3 de cirurgia e não tem mais trampolim. O que é trampolim? Você faz 2 de cirurgia e vai fazer uma sub. Você não tem o título de cirurgião, mas você pode entrar na sub. Não existe mais. Ou seja, as coisas só se dificultam mais a cada ano, né? Ficam mais difíceis. Antigamente tinha uma situação de que você conseguia entrar na cardio direto por elas especialidades, né? Por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei. Você conseguia entrar na cardio, não precisaria de clínica médica. Mas você fazia um estágio, você fazia uma especialização, não era residência. Não era residência. E depois você tinha que fazer a prova de título de especialista. Tanto é que teve um colega que entrou junto comigo, eu na clínica, ele na cardio. Depois eu fui pra cardio e ele já estava no eco. Aí eu fiz, como é que pode um negócio desse? Na mesma época já estava um salto na frente. Uns macetes aí que o pessoal que ia para São Paulo fazia. Que o cara fazia um mestrado durante a primeira residência e um doutorado já junto com a segunda residência. Ele saía doutor, né? Não sei se isso ainda existe, talvez ainda existe. Em algumas instituições, sim, você consegue linkar. Mas eu estava dizendo só que na cardiologia lá nos Estados Unidos, já sai com título de especialista em eco. Você já tem horas de voo suficiente para poder fazer o exame e laudar com o título de especialista, incluso dentro da residência. Logicamente que se você quisesse fazer um fellow por cima, conseguiria, né? Mas você tem, sim, a formação já incluída. Coisa que na nossa residência, nós somos mais ou menos contemporâneos lá na época do Dante, demos alguns plantões, inclusive, juntos na época, a gente tinha pouco na nossa formação, né? Eu acho que foi mudando essa questão do ecocardiograma agora lá no pronto-socorro pela necessidade mesmo de tê-lo. Mas, na realidade, eu acho que dá até para lembrar o que você falou dos seus alunos. Era uma solicitação dos residentes no Dante que tivesse
esse estágio do eco. Só que como todo estágio de imagem, uma sala escura e ar-condicionado ligado, se não é você executando o exame, É verdade. você dorme. É uma verdade. E aí passou pouco tempo até que os chefes percebessem que não estava dando muito resultado, suspenderam o Você estágio. assistir a um exame de eco, se você não tá ali pronto para pôr a mão na massa, cara, é maçante demais. Você acaba não entendendo. Sem falar as que a coisas. gente mesmo, que começa o R1, a gente não entende. Não entende. Meu A gente estágio não de entende, ultrassom, imagina. eu fiz um estágio de ultrassom de 1 mês no Hospital Português, né? Era do HR, em Recife, e fiz no Hospital Português. Além disso, a boa vontade da colega em ensinar era incrível. Então, cara, eram 2 horas maçantes, por toda tarde. Caramba, eu não aprendi nada. Eu só fui aprender depois que eu decidi fazer isso pela necessidade, né? Porque eu comecei a perceber que eu precisava dar vazão aos meus pacientes. Eu solicitava um exame de ultrassom, marcar para 2 meses. Cara, eu não posso. Eu tenho que fazer ultrassom dos meus pacientes. Então, isso influi no mercado também. O mercado vai solicitando, vai pedindo isso de forma tácita, que a gente mude a forma de atender as pessoas e nos especializemos. Então, Helder, como você enxerga o mercado da cardiologia, não agora, mas daqui a alguns anos, qual a perspectiva? Ninguém tem bola de cristal, óbvio, mas a gente tem uma visão, assim, a gente pode enxergar um pouco, vendo o panorama geral. E vocês estiveram recentemente num congresso, né, que foi o Paraibano, vocês também tiveram interação com alguns colegas, certamente algumas conversas. Então, como é que você enxerga o panorama nos próximos anos na cardiologia? Olha, inevitavelmente, o número de especialistas está aumentando. Então, essa é uma realidade, não é uma coisa para brigar. Não adianta brigar. Não adianta brigar. Isso é uma realidade. Inteligência artificial, pessoal. Isso que tem que impedir, cara. Mas a inteligência artificial, eu acho que é dos problemas o menor, porque na realidade ela é nossa aliada. Eu não acho que ela vai substituir a inteligência humana. Ela é artificial. Seria uma cerveja agora, porque eu acho que ela já substituiu em muitos pontos. Eu não acredito. Eu vou dizer a você por quê. Porque eu acredito que o médico, armado da inteligência artificial, esse sim, ele é imbatível. Sim. O cara souber usar. Eu estou, inclusive, fazendo um curso, posso indicar a vocês depois, que é incrível. Você começa a ver ferramentas, você faz prompts, etc., que isso muda tudo. Exato. Eu te interrompi, mas não vou te interromper mais. Você falava do mercado, está crescendo a quantidade de profissionais e não adianta não adianta brincar com isso, exato. A necessidade por cardiologistas, por médicos em geral, ela é real. A necessidade, ela existe, mas eu acho que o crescimento desenfreado e a queda da qualidade que é nítida, que tem acontecido, eu acho que isso vai levar a uma desvalorização aos poucos da especialidade. Eu acho que quem é bom, meu pai sempre falava isso, eu acredito muito nisso. Para médico bom, sempre haverá espaço. Mas eu acho que a peneira ela vai ser um pouco mais cruel para quem não está habituado às novas ferramentas, quem não está atualizado. É interessante isso aí. A quem eventualmente, por exemplo, não tiver à mão a inteligência artificial. Então eu acho que é uma ferramenta a mais. Antes, todo mundo queria proteger o eco. Hoje o eco, ele não só pode, como deve ser popularizado. Todo mundo deve conhecer. Tem que fazer. Né? Tem que fazer o POCUS, né? Imagina se... Hoje, um pouco menos, assim, já não parece mais um absurdo. Mas há muito tempo atrás, o eletro era um exame do cardio. É verdade. O eletro era um exame do cardio. Então, nenhum outro médico sabia muito bem ver isso. Hoje, um bom clínico sabe ver um eletro. Quando eu era acadêmico, alguns médicos tratavam o Dubin, o livro Dubin, com preconceito. Né? Esse livro, porque o livro você vai preenchendo, né, por página, tem uma página, uma pergunta óbvia, mas você vai preenchendo e vai aprendendo a ler eletro. De repente, esse mesmo professor que tratava mal as pessoas que tivessem ou que dissessem que iam comprar o Dubin, eu fui ao consultório dele. Na prateleira estava quem? Tava o Dubin. Eu disse, rapaz, olha só como o cara é. Eu concordo com você em relação a espaço para os bons, mas tem uns vieses aí interessantes. Gustavo, eu queria que você falasse também sobre... Não basta só ser bom. Os melhores médicos, os melhores cardios que vocês conhecem, provavelmente não são os que sabem mais de cardiologia. O cara que pega o doente à porta, o cara que faz um marketing, e eu não estou falando dancinha, é o que você faz. A sua página no Instagram, provavelmente as meninas já seguiram ou vão seguir, ela traz esclarecimentos para os pacientes. Hoje,
todo paciente, ou quase todo, vai olhar, vai procurar seu Instagram, né? E alguns diferenciais que você precisa ter, imagem também, falam a favor do paciente buscar você ou não. E aí, vai ter espaço sempre para os bons ou esses outros vieses vão fazer diferença na hora que o paciente vai se sentir seguro em ser tratado por você? Eu acho que na Copa do Mundo só tem espaço para um campeão, um vice, talvez, né? Mas na vida não precisa ser, na minha opinião, né? Então eu não pretendo ser o melhor cardiologista da cidade, mas eu quero que eu tenha o respeito dos meus pares, eu tenho a confiança dos meus pacientes e dos meus alunos. Então não preciso ser o melhor, basta realmente que eu esteja entre os bons. Então, tenha bons resultados, exato. Né? E eu tenho um gosto tão grande por ver o meu paciente bem cuidado. Eu tenho um gosto tão grande quando eu vejo um aluno meu dizendo assim: professor, eu vou ser cardiologista por conta do senhor. Aqueles mestres que inspiram que eu falei há pouco aqui. Então isso para mim é a maior das felicidades. Quando eu tenho um aluno meu agora me ligando: também. Professor, olha, passei pro Dante, só que eu passei para Recife também. O que é que o senhor acha? Eu mandei um áudio para ele de 10 minutos dizendo coisas que ele poderia ir para Recife ou ir pro Dante. Tem variáveis, né? E eu sou enviesado. Variáveis familiares. Exato. Muita coisa acontece na nossa vida nesse período. Não dá para poder me colocar no lugar... Né? Eu tento me colocar no lugar dele para poder dar a minha opinião da melhor maneira possível. Só que é impossível que eu possa me colocar, né, na pele mesmo dele. Só que assim, quando ele disse: professor, fui pro Dante e tá se dando tão bem lá. Então isso para mim é a vitória, é a medalha. Como é a qualidade de vida lá do residente, do R1? Olha, o que é isso, né? Assim, eu saí da Santa Casa e fui pro Dante. Foi um respiro. Você respirou. Mas no Dante também não vai ser muito diferente R1, né? R1 vai passar mal em todo lugar. Olha, por né? incrível que pareça, assim, é porque a Santa Casa, a carga horária é uma coisa, eu não diria que é absurda, é insano. É insano, é uma coisa insana no Dante mesmo. também, não? É pesado. É pesado. Mas ainda é melhor. Porque era dá uma melhoradinha. Eram 66 residentes. Dá pra tomar uma água, dá pra dar plantão. Entre 1, 2 e 3? Não, 66 o que é pior? R1s. Santa Marcelina ou Dante? Não, eram semelhantes. Assim, era pesado. Eu não posso nem dizer no meu começo também do Santa, porque o que acontece? Na época, não sei quantas vagas eram na Santa Casa, e de residência e de estágio. As vagas de estágio viraram residência. Todo mundo não, boa parte dos que estavam lá para iniciarem a residência de clínica acabaram indo para Santa Casa. Só que mais uma rodada da residência só ia acontecer 20 dias depois. Ficamos numa residência que eram 24, começamos 11. Caramba. Para poder tomar conta de um hospital gigante. Então eu comecei numa quinta-feira pós-carnaval. Na quinta-feira eu não tinha apartamento porque deu errado o meu apartamento, mas isso é uma longa história. Mas também você não ia precisar dormir mesmo? Não, então, mas eu fui com minha esposa, ela precisava. Ela precisava dormir, né? Aí acontece que na sexta-feira, fui liberado para poder olhar apartamento, na sexta-feira estava de plantão à noite. Atividade de dia, plantão à noite. No sábado, minha colega que evoluía a enfermaria comigo, ela estava de plantão, então eu evoluí a enfermaria sozinho. No domingo, eu estava de plantão 24 horas. E emendei na segunda-feira com a atividade na enfermaria. De noite, eu estava de plantão de novo. Maravilha. Foi a primeira vez a primeira e única que eu pensei em desistir. Porque gente morrendo. E eu pensando, morrendo em problemas de coração. E eu pensando que cardiologia era uma situação de olhar eletro, escutar sopro. E pensando, meu Deus do céu, marquei o X errado. O que é que eu tô fazendo aqui? Saí de casa para vir para São Paulo, andando aqui, cansado, sofrendo, lá a esposa meu sozinha. Meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Até que os R2 perceberam que a gente não estava dando conta e começaram a dar plantões de R1, para depois os R1s pagarem lá na frente. Claro. E aí as coisas foram se acalmando. Né? Então tudo vai se encaixando. Então assim, no Dante são 66 residentes no primeiro ano e no segundo ano. Então totalizam 132 residentes ao longo do tempo. 132 residentes. 132. E tem muito trabalho para todo mundo. Só que dos 66... Não sobra mesmo. Não sobra. Que volume brutal. No mínimo, a pessoa tem que conhecer um serviço como esse. No mínimo, conhecer. Ir lá, passar uns dias. Se tiver em dúvida, chegar e conhecer. Eu recomendo. Eu acho fantástico. Eu pensei em desistir da geral várias vezes. E o volume era bem menor do que em outros hospitais maiores. Eu fiz aqui em João Pessoa, né? Pensei em desistir da vascular também várias vezes. Não foi só uma vez como você. Pensou em desistir alguma vez, Helder? Algumas.
Algumas. No plural mesmo, né? Assim, primeiro pela clínica médica, porque na Santa Casa, até que a atividade que fora pronto-socorro é uma atividade boa, assim, é um cotidiano que não é ruim, assim. De 5 meses está saindo, no máximo. Então, Sim. é bom. Agora, os plantões são muito intensos. Muito intensos. O pronto-socorro da Santa Casa é gigante. Então, o volume de pacientes, claro, é gigante também. E por mais que tivesse muito residente, não todas as noites, eram pelo menos 6 residentes, tinha dia que tinha mais, durante o dia a quantidade... Dá para revezar o horário ou é a noite toda, todo mundo? Não, é a noite toda. É a noite toda. Caramba. É porque, assim, lá, divide assim entre o R1 e o R2. Geralmente o R2 vai dormir ali. E quem fica segurando a peteca é o R1 mesmo. Porque é quando você tem um respiro, né? Isso. Então, na Santa Casa era bem exaustivo. Aí no Dante, a gente, assim, como é mais direcionado, são pacientes cardiológicos, né? E no Dante, o chefe ele está mais perto de você do que na Santa Casa. Então, na Santa Casa, eu acho que, além da carga horária exaustiva, ainda tinha muito da ansiedade que trazia o plantão, né? Porque tinha muita decisão que você tinha que tomar ali sozinho ou junto. Tem que acompanhar a CAT também, quando precisa. Na Santa Casa ou no Dante? Em ambos. Santa Casa não tem urgência, tem? Na realidade, tem. Tem. É justamente então, isso. Então, em ambos. Tem um CAT, tem um supra. O paciente suprado tem que ir para o CAT. Depende muito do esforço do residente. Aí, ele pode ou enviar, ou ele pode acompanhar. Exato. Assim, mas se ele acompanha, acumula aqui. Geralmente ele não vai. Exatamente. Não vai acompanhar. Quando você vai acompanhar quando você volta. Eventualmente você vai aprender o CAT, mas tem algumas pessoas que vão estar super felizes com você, que são seus colegas de plantão, né? Imagina, assim também vocês fizeram no mesmo lugar. No Dante sim. Santa Marcelina era semelhante também. É um volume gigante. Certamente, Patrícia já quer perguntar alguma coisa, ou não, Patrícia, alguma dúvida que surgiu, porque ela quer fazer Dante também. Ela gosta de aprender, né? Ela se preocupa muito com se vai ser orientada. É porque, o que acontece? Eu sempre falo que não basta ter o paciente, né? Tem que ter alguém que diga o que ele tem. No início, inevitavelmente, você vai precisar de ajuda. Então, qualquer residência que dê uma autonomia em demasia para um residente que ainda não tem uma curva de aprendizado, eu acho, de certo modo, até irresponsável. Tá? Eu acho, de certo modo, até irresponsável. Sim, isso não acontece no Dante. Não. Nem na Santa Casa, não. Quando você entra, os chefes pegam na mão, assim. Mas na Santa Casa, eles começam a largar mais cedo. Eles meio que cobram de você uma... Pra daqui a pouco ele larga mais cedo. Uma atitude. Tanto é que eu lembro de alguns casos anedóticos, assim, que o chefe subia para jantar, alguma coisa assim. Então, quando ele descia, ele não perguntava se tinha CIT, né? Ele já perguntava os parâmetros. Aí você tem que fazer a paracentese. Se você não fez... Então, na verdade, ele se prepara para o começo, os primeiros meses, e depois ele já começa a soltar de acordo com o que o residente vai desempenhando. Né? Provavelmente exato. assim. Eu sinto isso com alunos também. Tem aluno que você diz, pô, esse cara desenrola. Se ele te chamar, tem alguma coisa que... E eu acho que isso não acontece antes, no Dante, dada a quantidade de detalhes que um atendimento cardiológico envolve. Então, é uma série de hipóteses diagnósticas e uma série de coisas que aparentemente é lógico, mas não gera um bom resultado. Então, a presença de um preceptor nesse momento faz toda a diferença. Só 2 comentários sobre isso também. Primeiro é o seguinte, que queira ou não queira, você tem uma curva de aprendizado. Então, você no R3 no Dante, você já passou por uma residência muito difícil. Todo mundo ali no Dante passou por uma residência clínica muito difícil. E queira ou não queira, tem um viés de seleção. Porque no Dante, no INCOR, foram os melhores que passaram ali. Então, teoricamente, já são pessoas mais capacitadas que passaram por 2 anos, já não são mais tão crianças como eram na época da formatura. Porque a gente acha que com 24, 25 anos, alguns, né, 23 anos de idade, que se forma, acha que é o adulto que já vai trabalhar. Sim. Na verdade, não tem experiência nenhuma de vida. Não tem. Né? Então, a residência de clínica vai forjar isso. E a outra situação é o efeito Dunning-Kruger, né? Que é aquela questão que você acha que você é o maioral no começo, aí depois você vai vendo a incapacidade que você tem para resolver os problemas e depois você vai vendo que você realmente precisa estudar. E a partir do momento que você precisa estudar, aprender e estar apto para ser humilde o suficiente para aprender, é que você vai ganhando de novo na curva de aprendizado. Então, isso aí também a gente vê muito na residência, né? Sim. Aquela questão... Eu diria que nas diversas áreas, né? Não só na área da saúde, o Dunning-Kruger é crucial. Ele faz com que o cara fique impactado ali no começo e ache que saiba de tudo, que sabe de tudo.
E se ele não tiver alguém que dê um toque, ou se ele não acordar para a coisa, ele vai ficar estagnado. Perfeito. As meninas sabem o que é Dunning-Kruger? Foram dois teóricos, eu acho que psicólogos, não me lembro, que elaboraram essa não é uma teoria, mas é uma hipótese de que quanto menos a pessoa tem noção das coisas, mais ela acha que sabe. Então, isso eu percebo hoje. Depois de muitos anos na vascular, eu sou muito mais cauteloso. Depois de tudo que eu passei, a gente vai entendendo, rapaz, isso aqui não é bem assim, não. E você vai percebendo que há muito a aprender todos os dias, né? Então, quanto menos você sabe, você vai achar que sabe e acaba não. Isso acaba impactando o seu aprendizado futuro. Você vai estar estagnado. E você isso mesmo, né? E você dá graças a Deus pelas coisas que não aconteceram Que na não época que você não tinha residência e deu plantão. Isso. Exato. Né? Faz, meu Rapaz, Deus, isso podia eu ter não acredito. acontecido. É isso. Deus protege, né? Os inocentes. Mas na realidade, assim, eu não diria nem só que Deus protege, né? Eventualmente você não viu o desfecho. Sim. É verdade. Eventualmente você Era não um viu o outro desfecho. plantão, né? Acontece. Exato. Vocês já choraram por pacientes? Eu pergunto porque eu chorei por 2 na residência geral. Eu sei até os nomes deles, pacientes que eu perdi. Já chegaram a chorar, a ficar amigo e ficar triste porque o cara acabou falecendo. Eu sonhava com um paciente. Minha esposa fala que de vez em quando eu acordava falando assim... Acordava não, né? Dizendo, você já coletou tal coisa? Então a gente se envolve. Se envolve de uma forma... E imagina nesse cenário também que eu passo visita todo dia na minha enfermaria. E passando visita todo dia eu sinto, eu conheço o familiar, conheço, né, todo mundo que está ali numa ansiedade, numa angústia por uma cirurgia, que ninguém sabe se vai voltar ou se não vai. Sim. Então, invariavelmente, a gente se envolve, não tem jeito. Desde a época da formação até hoje. Já chorou por paciente, Helder? Olha, não foi durante a residência, assim, foi no início da vida médica. Quando eu comecei a dar plantão, acho que como todo médico, a gente fica super inseguro, né? Estuda pra caramba, faz sempre na melhor intenção. E, na realidade, não houve erro. Mas era uma situação que não havia como reverter. Então, vai cair na bomba, essa bomba vai cair na mão de alguém. Naquele dia, foi na minha. Caiu na sua. Naquele dia foi na minha. Isso eu passei, assim, foram meses. Foram meses pensando sobre isso. E a segunda, na realidade, eu não chorei, mas eu fiquei muito emocionado. Foi aqui em João Pessoa, inclusive. Essa paciente veio para mim, olha a minha cara, né? Super jovem. Então, era uma senhorinha. Veio acompanhada da filha, outra senhora. E aí eu vi o tratamento que ela estava recebendo. Eu falei, olha, vocês vão precisar confiar em mim. Que eu vou precisar mudar algumas coisas aqui. Porque eu aviso logo. Porque o que acontece? Quando vê alguém jovem, é preferível que, caso ela não confie, é melhor mesmo ela procurar outro profissional. Porque essa relação médico-paciente, ela não é boa, ela é essencial. Se ela não houver, se ela não existir, o paciente ele sempre vai achar que vai dar errado. Então, eu disse, não, tudo bem, pode fazer as modificações. Eu fiz uma série de modificações. Como esperado, deu alguma coisa errada, né? Ela voltou. Eu fiz, não, calma. É só um efeito colateral. Mudei de novo. Deu um certo tempo, algumas semanas, até que as coisas fossem para o eixo. Ela ficou super bem. Ótimo. A paciente é uma pneumopata gravíssima, uma cardiopata gravíssima. Bom, vai dando segmento no tempo, né? Ela vem comigo, faz exame, faz consulta, exame, consulta, até que belo dia ela faltou. E a família mandou mensagem no Instagram. Tá, olha, mais um canal, né, de contato, não só dos pacientes. Recebo consultas lá frequentemente. Não sei se com você assim, muita gente querendo fazer consulta, manda foto. Exato. Até no YouTube, né? Eu tenho um vídeo lá sobre aneurisma de aorta. O pessoal, rapaz, olha, eu tô sentindo que eu tenho um aneurisma. Eu costumo, procura um médico. Eu respondo. Só continue e conclui a história. Só pararam de falar e deram a notícia pelo Instagram. E aí disseram que ela tinha falecido. Mas um texto muito bonito de agradecimento. Que coisa. Que enquanto ela esteve comigo, né, assim, no que eu pude, melhorei. E esse agradecimento, assim, foi muito gratificante, porque isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que é um sinal de maturidade de nós médicos, né? Não é questão de levar o paciente o máximo possível. É oferecer o melhor cuidado enquanto vida ele tiver. Então, eu fiquei bem tranquilo e quando isso aconteceu diferente, né, daquele questionamento inicial, do início da vida médica. Hoje não, eu fiquei bem tranquilo e não só, eu fiquei como isso se refletiu no agradecimento num momento tão triste pela família. Pessoal, um papo incrível aqui, como eu imaginava, com meus 2 amigos que falam muito bem e conseguem discorrer sobre vários temas. Quero agradecer a presença e quero entrar em outros pontos que eu até anotei, já que vocês estiveram no Congresso Médico
Congresso de Cardiologia da Paraíba. Foi o último fim de semana, não é isso? Isso. Então, sobre a apneia do sono. Gustavo, o que é que tem de novo relacionando a apneia do sono com doença coronariana? Então, a apneia do sono, principalmente naqueles pacientes, o shape, né, que a gente fala, aquele paciente do pescoçozinho um pouco mais curto, com uma obesidade central, aquele paciente que tem um sono ineficaz, despertares noturnos, que tem muita sonolência diurna. Esse paciente pode ter fibrilação atrial, esse paciente pode ter dormindo, né? Achando que está dormindo. Não, ele pode sim ter em qualquer momento da vida dele. Momento. É um fator de risco independente para fibrilação atrial, maior chance de fibrilação atrial momento. E com certeza um evento tromboembólico. Ele é uma das causas de hipertensão arterial secundária, que às vezes a gente não acha um motivo, dá um remédio achando que de repente isso vai acabar tratando, e na verdade a gente está só enxugando gelo, porque na verdade a gente não está tratando a causa, está tratando a consequência. E todos esses outros efeitos vão necessariamente evoluir com uma síndrome coronária aguda, queira ou não queira, né? São todos fatores de risco para isso. Então, assim, a gente suspeitar é o primeiro passo para que a gente possa fazer um diagnóstico e o tratamento correto, né? Pois é, eu pergunto isso porque eu sou interessado. Eu sou um paciente que tem apneia. E já trata? Já. Mas eu negligenciei durante muito tempo. Estou há 3 noites seguidas com CPAP. Mas minha primeira polissono deu 30 apneias em 1 hora. Tem noção? Uma a cada 2 minutos. Engraçado que hoje em dia, até os smartwatches já estão dando índice de saturação, índice tempo roncando, temperatura da pele. Então já dá muitos dados durante o sono que a gente consegue monitorizar isso e pelo menos ser uma triagem. Quer dizer assim, quando o médico suspeitar, diz, doutor, mas inclusive eu vi isso, deu um alarme no meu relógio dizendo que realmente eu estava roncando e estava desaturando. E eu não sei se aconteceu contigo, Franklin, mas alguns pacientes que têm a apneia do sono, quando a gente faz esse rastreio, né, durante aquela entrevista que a gente faz, que é a anamnese durante a consulta, e o paciente, a gente identifica que tem, pede os exames, confirma, quando ele começa a usar CPAP, uma ótima parte dos pacientes relata aqui, doutor, tem mais dor, não? Eu achava que eu não dormia direito mesmo. Eu nunca tive uma noite de sono tão boa. Verdade. Quando eu uso CPAP, eu acordo mais descansado. E eu tenho dormido pouco. Tenho dormido em média 4 horas e meia a 5 por noite. É pouquíssimo. Você sentiu muita diferença? Quando eu acordo, eu me sinto mais forte. Meu problema aqui é outro, né? Não reduziu ainda com isso. Mas eu não sei até que ponto a apneia foi um dos fatores que fez meus sintomas piorarem. Eu não sei, não consigo. Só usando agora para ver se eu melhorarei em relação a isso. Então, a apneia é decididamente um dos fatores que pode piorar diversas coisas, né? Sim. O paciente pode infartar também? Queira ou não queira, pode. Durante a noite, não necessariamente. Improvável, né? Mas assim, o problema do infarto é como eu costumo falar o seguinte, que é como se você pegasse uma jarra e fosse derramando um suco, água, um copo. Só que nós nascemos com vários copos com níveis de água diferentes, que é a nossa carga genética. O que a gente vai fazendo ao longo da vida determina a velocidade que a gente vai derramando. Tem gente que fuma a vida toda e nunca tem nada. É verdade. Tem gente que fuma só um pouco e tem um câncer de pulmão. Tem gente que vai pra praia todo dia e não tem câncer de pele. Tem gente que vai aos finais de semana ocasionalmente e tem câncer de pele. Então, com as doenças cardiovasculares, são da mesma forma. Existem situações, fatores de risco que são modificáveis e não modificáveis. Então, a sua carga genética, a sua idade que você está envelhecendo, né, isso não consigo mudar. Mas os fatores de risco modificáveis, esse é o papel do cardiologista de realmente identificá-los e poder tratá-los fazendo uma intervenção para que, no final das contas, o indivíduo não infarte. Então, a questão da apneia do sono, da hipertensão, da dislipidemia, do diabetes, da obesidade, do sedentarismo, todos são fatores de risco modificáveis que, se identificados precocemente, a gente consegue, sim, prevenir um infarto, um AVC, né, um desfecho indesejável. Pois é, o uso das estatinas hoje em dia está bem mais, como eu posso falar, tem muito mais gente usando estatina do que em outrora, e isso vocês podem me responder isso. Se tem gente que não tem necessariamente hipercolesterolemia ou dislipidemia, de modo geral, e que mesmo assim usa. Sim, é verdade isso. Usa, mas a gente tem que ver direitinho por que usa. Porque do modo que você falou, pode até parecer que a pessoa está usando de modo para prevenir e que não teria indicação, né? Isso. É porque todas as vezes que a gente avalia alguém,
a gente sempre pensa no risco que aquela pessoa tem de ter alguma coisa cardiológica. Então, eu não tenho como tratar você, que tem seus 42 anos, 35. que tem seus 42 anos, a mesma coisa que eu trato com um paciente de 21, que joga vôlei, não tem colesterol alto. Então, a gente calcula isso durante a consulta. Então, pode ser um risco baixo, um risco intermediário, um risco alto. E isso define o que é que eu quero, o valor que eu quero de colesterol para aquele paciente. Então, isso vai definir o valor e a medicação que eu vou usar. Para cada estratégia, eu escolho um tipo e uma potência de medicação. Isso faz diferença. Então, tá mais difundido, sim, e que bom. Porque a gente espera que a longo prazo isso faça um efeito. Porque hoje em dia, tem paciente que fala assim para mim, nossa, doutor, mas, olha, antes não tinha esse tanto de medicação que vocês prescrevem. Concordo. E o povo morreu aos 48. Só não era divulgado, né? Eles falavam que... Minha avó falava muito isso, minha falecida avó. Não tinha tanta doença quanto hoje tem, não tinha tanto câncer como hoje tem. E ela não ia entender que os métodos de diagnóstico mudaram, né? Exato. E você falando no Congresso, né? Recentemente, no Congresso, a gente viu, né? O diagnóstico diferencial de algumas alterações que a gente vê no eco, que é o meu cotidiano. Sim. Então, como que a gente faz para investigar aquelas alterações que antes não fazia sentido? Porque antes, como o pessoal morria mais cedo, essas doenças não eram tão prevalentes. Hoje, sim. Hoje faz sentido investigar aquelas alterações que aparecem, que é o músculo cardíaco ficando mais forte, mais grosso, que a gente chama de aumento de espessura, e que não obrigatoriamente é por uma pressão alta, é por outras doenças que antes não seriam diagnosticadas porque o paciente teria morrido por outra causa. Álcool e doença coronariana, o que foi falado lá? Não, isso foi, inclusive, tema da minha aula. Certo. Então, foi feita uma meta-análise de 83 estudos prospectivos, quase 600 mil pacientes, que mostrava realmente uma proporcionalidade linear positiva com o consumo de álcool e a mortalidade. Então, o que essa meta-análise, né, esse conjunto de estudos mostrou foi o seguinte, que a partir de 100 gramas por semana, utilizando 100 gramas por semana de álcool, a gente tinha o efeito mais benéfico, digamos assim. Só que depois a gente ia analisar esse benefício. Esse benefício era muito quanto ao infarto agudo do miocárdio. Então, cuidado com o que a gente vai falar aqui para depois não estar recomendando, né? Então, é o seguinte, o álcool diminui o risco de infarto nessa meta-análise, até 100 gramas. E depois ele segue mais ou menos estável. Só que o risco de AVC, o risco de insuficiência cardíaca, o risco de morte súbita, o risco de morte por todas as causas é muito mais aumentado em quem utiliza álcool. E pior, naqueles pacientes que já tiveram fibrilação atrial, que têm insuficiência cardíaca, ou seja, qual for a patologia cardiovascular, o risco é muito maior. Inclusive, existe uma situação chamada cardiopatia alcoólica. Com quaisquer dosagens. Em quaisquer dosagens, perfeito. Só que existe uma curva em J, que ele fala assim, talvez para o infarto, que ele piora, ele tem uma proteção inicial e depois quando usa mais, ele vai aumentando a mortalidade de novo. Talvez ele coloque lá, talvez tenha um efeito vasodilatador, talvez ele suba um pouco o HDL, mas aí o infarto é semelhante à fisiopatologia do AVC. Mas no AVC ele tem muito mais um componente da pressão arterial que eleva com o uso do álcool do que o infarto agudo do miocárdio. E o HDL, apesar de nem tantos estudos mostrarem proteção assim, mas o HDL é um protetor, é um faxineiro do nosso sistema cardiovascular como um todo. Então, assim, existe sim uma mortalidade geral mais aumentada naqueles pacientes. E o pior, acima de 40 anos de idade, os anos perdidos de vida, naqueles que usam 350 gramas ou mais de álcool por semana, é pelo menos 5 anos a mais perdidos de vida por conta do uso do álcool. Então, eu não recomendo que por esse álcool de forma alguma, né? Exato. Então, é aquela coisa do paradoxo, né? Do paradoxo e na realidade, tem uma questão que... Durante algum tempo, tiveram alguns estudos... O pessoal adora falar do resveratrol, né? Tem que acontece? Fake news aí que o pessoal falava. O que acontece é o seguinte, tem mesmo substância lá... Você vai defender o vinho, né? Tenha paciência. Tem mesmo lá uma substância que é um antioxidante, né? Que é um antioxidante. Agora, responsabilizar esse antioxidante pelo efeito protetor que baixas doses de álcool parecem, importante. Parecem exercer, né, dessa proteção cardiovascular. Quando foi se olhar no detalhe os estudos, via-se que quem bebia menos
também tinha hábitos de vida mais saudáveis. Então, eventualmente, a culpa não era da menor dose de álcool. É um viés interessante aí. Era do futebol que o cara jogava mais. Isso, faz sentido. Então, toda vez que você analisa um estudo, não dá para analisar aquela informação isolada. Você retirar do meio daquele monte de informação e dizer para o paciente que uma dose pequena de álcool diária é protetora. Até porque quem ouve isso dificilmente ouve o que você diz. Você fala uma taça, o cara entende uma garrafa. 5, 2 dedinhos, né? Exato, os 2 dedinhos. Vai até a página 5, depois só o que interessa já foi ouvido. Né? Exatamente. O doutor falou que eu posso beber. Exato. É interessante, não sei se no consultório de vocês, mas no meu é frequente, quando eu prescrevo, sei lá, um anticoagulante, uma medicação, doutor, posso beber? É muito frequente. E hoje, não sei se vocês observam isso aí, seria observacional, muitas mulheres, bem mais que em outrora, bebendo no mesmo nível ali que homens no passado bebiam, está mais ou menos 50%. E eu vi também, as meninas trouxeram para mim as coisas que falaram lá no congresso, e eu achei muito interessante a relação sexualidade, doença coronariana, ou evento coronariano, versus exercício, né? Tem um mito aí no meio, né? Que as pessoas tendem a pensar que o esforço que se faz durante o ato sexual seja maior do que o esforço que se faz durante o exercício. O que se falou lá no congresso? Vocês estavam nessas palestras? Vocês participaram? Especificamente nessa palestra eu não estava presente. Mas isso é algo que a gente vê no dia a dia, né? Que o paciente se preocupa e depois que a gente faz a prescrição, geralmente ele deixa para pegar na maçaneta e perguntar, né? Só mais uma pergunta. Doutor. Eu estava pensando em tomar tadalafila. Pode? Veja, a questão não é tomar ou não a medicação. Essa é uma medicação que, se combinada com as medicações certas, na realidade, só tem uma medicação, uma classe de medicação que a gente não pode combinar. Se você não combinar com ela, tá tudo bem. A outra questão é, exercício físico é seguro quando o paciente está bem. Fazer uma caminhada, fazer uma corrida, tanto quanto atividade sexual, é seguro quando você está bem. Então, o ideal é que você esteja em dia com seus exames. Se tudo estiver bem, não há por que pensar que você não ficará bem na cama ou no calçadão correndo, né? E qual a associação? Do tadalafila com qual? Se você usar alguma medicação que seja nitrato, que é um vasodilatador, né? que é um vasodilatador mais. Exato. E aí, quando soma-se as duas medicações, aí pode ter uma hipotensão, ou seja, uma queda de pressão arterial, que é bem importante. Se isso acontecer em casa, a gente tem um belo de um problema. Se tiver placa, vai dar hipofluxo e ele pode infartar. Pode, mas às vezes nem só o infarto. Às vezes o paciente não infarta, mas tem uma hipotensão sintomática. Então, ele vai ter uma experiência terrível, né? Imagina só. Isso. Você prestes a ter uma atividade sexual, tem uma hipotensão, não quer dizer que estava tomando tadalafila. Olha o problema. Às vezes ele chega no pronto-socorro e não fala, né? Isso. A grande questão é essa. Depois de um infarto, se você fizer, e for um infarto principalmente de coronária direita, aí é que você não pode fazer mesmo, coronária direita pegando o ventrículo direito, né? Sim. Aí é que você não pode mesmo fazer vasodilatadores. Só que se as medicações para o infarto, adicionalmente também contém o nitrato, muitas vezes, né? Para poder aliviar a dor. Sim. Então, por isso que o médico vai perguntar, se usou sildenafila nas últimas 24 horas ou tadalafila nas últimas 48 horas, se sim, eu não posso fazer essas medicações. E aí, às vezes, ele vai dizer, não, doutor, não tomei nada disso, não. Aí eu vou ter que dizer para ele, olha... Todo mundo mente. Exato. Então, eu tenho que dizer para ele, se o senhor não disser a verdade, eu vou fazer uma medicação que vai fazer mal para o senhor. Aí, não, doutor, peraí. Aconteceu. Tem um negocinho. Sai aí. Isso. Mas eu não tomei não, mas não faz esse não. É melhor não fazer. Mas o que acontece? Imagine o seguinte cenário, né? A gente tem uma coronária com a placa aterosclerótica. E uma coisa é estar contraindo 60 vezes por minuto. Outra coisa é 120, 130. A chance de fraturar essa placa, expor o endotélio e infartar é muito maior. Muito maior. Só que imagine também um senhor de 60 anos indo agora jogar uma bola, jogar futebol com os amigos e nunca tinha jogado antes. Fazia mais de 30 anos que ele não jogava. É o que acontece muitas vezes quando alguém não preparado para uma atividade física vai usar uma medicação para fazer uma atividade física intensa, queira ou não queira, né? Uma equivalência importante. E às vezes quer mostrar que está bem
E aí, às vezes, supera um pouco mais a frequência cardíaca que deveria. Isso é risco, né? Não é a medicação que é risco para isso. É a atividade que vai ser executada com a medicação que acaba aumentando esse risco. Muita gente na musculação usando a tadalafila porque leu até a página 2 aí, que é um antagonista da fosfodiesterase 2, né? A gente sabe aí do mecanismo de ação. Mas o pessoal acredita que vai dar vasodilatação muscular também, que isso vai ter uma melhora na performance. O problema também é que não é só isso que eles estão usando, né? Eles usam esteroides, etc. E o que vier de alguma fake news aí na internet, eles estão usando também. E para você ver, a importância de se ter a avaliação cardiológica, como você estava comentando, né? Desse paciente que há muito tempo não fazia algum exercício e começa a fazer. Eu tenho um paciente que ele tinha uma ponte miocárdica. Aliás, ele tem. Ele tem uma ponte miocárdica. Que é aquele que você mandou o eco para mim? Não, é outro. É outro. É outro. Esse paciente, olha só, ele veio com um teste ergométrico positivo. Eu disse, poxa, ele está correndo na praia. Não é prudente você deixar esse cara, né? Mas assim, tudo falava contra assintomático. E tem um exame que a gente consegue ver além, né? Que é o cardiopulmonar. Então a gente tem muito mais variável para poder analisar o caso. E ele foi para o cardiopulmonar e viu que realmente, disse, não, ele tem isquemia. Bom, não está batendo uma coisa com a outra, mas então dá uma segurada, vamos para o CAT. Tinha uma ponte miocárdica relevante. Considerável. Exato, uma considerável. E aí, nesse caso, dado o contexto e com os exames, a gente conseguiu planejar. Então, olha, até essa frequência cardíaca é seguro. A frequência cardíaca em que começa a acontecer isquemia é a partir dessa frequência aí. Ele estava, às vezes, passando aquela frequência durante o exercício, você entra com medicação. Eu falei, doutor, é engraçado, agora eu estou na praia, estou correndo, quando olho o relógio, está sempre no cantinho certo a frequência. Muito bom. Conversa incrível. Trimetazidina. Vocês usam ainda isso? Olha, é boa, viu? Quais os casos em que vocês... Quais tipos de pacientes são candidatos? Ele é um antiaginoso. Isso. E ele tem um efeito um pouco mais metabólico, mais do que um efeito hemodinâmico. Então, comigo não fez muito efeito, não. Exato. Então, o que é que acontece? Beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, né, nitrato, são medicações mais efetivas. Mas, muitas vezes, o paciente que tem dor torácica, ele já está com a pressão limítrofe. Ele já está com a frequência cardíaca limítrofe. E você tem que lançar mão dessa substância. Só que o que é que acontece? Na maioria das vezes é o seguinte, a gente fala que doença arterial coronária crônica, o tratamento inicial é clínico. E o tratamento clínico passa por isso. Pelo controle hemodinâmico do paciente. Só que a partir do momento que o paciente mantém dor, apesar da situação de estar otimamente medicado, tem que partir para a revascularização. Seja por angioplastia, seja por cirurgia. Sim. Então, na maioria das vezes, a gente fala que o nitrato, essas medicações são a dipirona da doença arterial coronária crônica, né? Que a gente controla um pouco mais a dor. E a trimetazidina tem o seu papel. Mas, sinceramente, quando chega na trimetazidina é porque já chegou a hora de revascularizar. Às vezes, tem uma situação de um paciente que não tem o que ser revascularizado. Porque às vezes é um vaso muito fino, às vezes é uma situação de um pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica, uma mamária, uma safena, que de repente fechou a ponte e não tem mais muito o que fazer, não tem como fazer angioplastia. Então, existem diversos casos em que a gente fica com as mãos atadas na situação de usar o máximo que a gente pode de terapia, do arsenal que a gente tem à disposição. E tem algumas questões que a gente ainda não tem a resposta, mas cada vez mais existem avenidas se abrindo dentro da cardiologia. E uma das que mais se abre é a avaliação da resposta por avaliação genética. Então, eventualmente, você não respondeu porque você não ia responder mesmo. Sim. Faz sentido. Então, isso acontece com uma medicação chamada clopidogrel. Uma ótima parcela dos pacientes, acho que 30%, salvo engano, 30% dos pacientes, eles simplesmente não respondem. Então, se você fizer a avaliação genética, você consegue identificar. Se é custo efetivo ou não, o tempo dirá. Mas tem alguns pacientes que, de fato, não respondem pelo modo como aquela medicação funciona e pelo modo como o próprio corpo do paciente é. Ou seja, o receptor não encaixa ali. Então, esses pacientes aí, esses 30% que nós não saibamos quem são, se eles fizerem stents, vão ter que ficar bi-antiagregados por 1 ano, não é isso? Essa conduta? Se for síndrome aguda. É aguda, sim. Então, vai ficar com o ácido acetil salicílico e o clopidogrel. Então, é possível que eles estejam, na verdade, só com monoterapia, já Sim. que eles não... Mas a gente tem outras opções.
Não respondem. As diretrizes mais atuais, principalmente a americana e a europeia, recomendam inclusive prasugrel ou ticagrelor, que são antiagregantes mais potentes. Já tomei esse jovem. Exato. Então é um antiagregante mais potente que não tem tanta interferência nessa questão inter e intrapessoal. Então o clopidogrel interage com medicações. O clopidogrel tem a resistência pessoal. Então ticagrelor e prasugrel, apesar de ter um estudo aí que mostrar a superioridade de um sobre o outro, mas a gente considera eles como semelhantes, né, e mais potentes. Mas eles são usados apenas na síndrome coronária aguda. Na DAC crônica ainda está o clopidogrel como o principal responsável. Bom, amigos, daria para conversarmos a noite toda aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês por terem aceitado o convite de participar do Red Talk. Momento de vocês dizerem o que desejam e agradecerem, se acaso desejarem, falarem as redes sociais de vocês. Quero reiterar aqui o meu agradecimento, meu respeito por vocês. E muito obrigado. Gustavo? Então, agradeço de novo, né, pela oportunidade de estar aqui. Um papo muito bom com o meu colega aí de longa data já, o Helder. Vocês fizeram residência na mesma época? Na mesma época. Eu fui R+. R+. Eu parei aquele ano, né? Parei 2 anos aí para residência, para o Exército, bacana. Enfim. E acabamos nos encontrando lá e depois aqui uma longa parceria. Bacana. Então, assim, o recado é que realmente é mais para a questão de educação médica, né? Então, que o médico possa realmente se especializar ao máximo, que ele possa se dedicar ao máximo, que eu possa encontrar você depois na questão da cardiologia, Patrícia, tomara, dermatologia a Patrícia também, Gustavo, porque essas perguntas aqui foram feitas por ela? Por ela. Ela que elaborou. Boa. Caramba, então não me deu trabalho de nada. Muito obrigado, Patrícia, por elaborar essas perguntas. Muito bem, né? E que possa, então, fazer residência médica, se diferenciar, porque o mercado não tá para brincadeira e vai ficar cada vez mais difícil ao longo do tempo, né? E aí, exatamente na época de pandemia, os alunos, na época, eles me procuraram muito: professor, o senhor não tem algum lugar para atender, que atenda, que eu possa acompanhar, porque eu estou realmente com muita dificuldade. E os locais que eu atendia, que eram realmente lá já na graduação, né, no pessoal que eu fazia uma aula prática e tudo mais, que você até já perguntou sobre isso também, que eu não conseguia aceitar mais alunos, e tinha o metropolitano que não aceitava também alunos. Então eu ficava de mãos atadas. E eu sentia, sim, a necessidade de poder contribuir mais com a formação de todo mundo. E aí eu criei aquela questão no Instagram para postar casos clínicos, para poder fazer discussões em cardiologia, clínica, em medicina como um todo, e fazendo, inclusive, coisas além da medicina. Residência no exterior, sobre residência aqui no Brasil, exército. Eu dei uma stalkeada lá e achei tem incrível muita coisa, o seu Instagram. E vamos colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram de vocês para o pessoal seguir aí. Então, foi mesmo. Exatamente assim, para poder realmente ajudá-los, né? E nesse cenário que eu até convido para quem puder, realmente, quem quiser, tiver interesse, acessar lá, que tem muito conteúdo bacana. De fato, e assim mesmo. Que eu tenho realmente mais tempo, eu dou uma alimentada lá no conteúdo como um todo. Muito bom. Obrigado, Gustavo. Helder? Então, agradecer o convite, Franklin, depois de tantos anos, a encontrar. Pois finalmente. E esse momento aqui junto com o Gustavo foi um momento muito divertido, foi bom de conversar. Então, a quem está escolhendo a sua formação médica, principalmente se estiver escolhendo cardiologia, assim, primeiro, saber que a sua realidade, ela não é só sua. Muita gente está perto. Muita gente está perto de você, muita gente vive a mesma realidade e tem a absoluta certeza, não existe formação perfeita. Todas as formações vão ter alguma deficiência em algum ponto. Então, a gente vai ter que lutar para resolver, né? Buscar algumas formas. Suprir aquela deficiência. Mesmo quem está nos Estados Unidos, mesmo quem está num centro de excelência, tem a absoluta certeza, não é perfeito. Não é. Então, tenha o mesmo zelo com a sua formação, com a escolha da residência, com o zelo que você tem pessoal. Então, tem muita gente que, às vezes, investe bastante em rede social. Então, é importante? Sim, é importante. Sim, é importante. Eu acho que o mundo mudou, o mundo é digital e ele não deixará de ser. Não adianta lutar contra isso. Exato. O mundo é digital e ele não deixará de ser. Então, a gente precisa se adaptar. Mas isso não reduz a importância de uma boa formação médica. E por terceiro ponto, eu diria que não pense só em formação. Eu acho que outras habilidades, como a gente estava comentando, inclusive antes aqui, habilidades como oratória, habilidades como música, momentos com a família,
Se ausentar para ter uma boa formação é importante? Sim, é importante. Mas não fique absolutamente ausente, porque o tempo passa, né? Então, o Gustavo falou da situação dele voltar, né? Decisão que ele teve que tomar, né? Da decisão de ele retornar antes. Eu passei um pouco por isso. Eu tive algumas oportunidades boas em São Paulo, mas todo mundo experiente que eu respeitava, que eu consultei, perguntou: você quer voltar? Quero. Então a hora é agora. Não aceite. Porque além de você entrar e sair, você vai fazer pior. Você vai fechar uma porta. É uma verdade. Muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, meus amigos. E até o próximo Red Talk.